Oi, Carol, um beijo pra você, bom fim de semana também, de descanso, né? E aí, pessoal, tudo bem? Sextou, uma ótima tarde pra gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, minha linda. Boa tarde pra você que tá em casa também. Sexta-feira, friozinho, né, amiga? Nossa, verdade. Eu nem vi se tá sol, não, porque agora eu parei. É uma correria, a gente não conseguiu ver. dentro do shopping, né, amiga? É. A gente nem vê aqui, né? Que fica o estúdio aqui tudo fechado. A hora que cheguei tava mais nublado e frio. É, friozinho, né? A É. mãozinha da gente fica gelada. Mas a gente vai aquecer você com muita informação, muita coisa boa, alegria também, né, amiga? É isso. Tem um assunto do dia. E aí, você sabe se comunicar? Ser assertivo na comunicação? Isso pode fazer muita diferença, né? A diferença Falar na frente no de ambiente outras de pessoas, trabalho. né? É. Você fala bem, né, amiga, em público, né? Eu confesso que A aqui gente- no programa eu gosto. Eu também. Mas sendo uma palestra assim, gente, eu tenho que dar, eu fico com medo. É interessante Eu morro de isso, né? A vergonha. gente adora falar para as câmeras, mas na hora de observar muitas pessoas dá um friozinho É a porque mais sou na eu, barriga. você e você aí de casa. Parece que é É. tão íntimo, né? Parece isso. que é uma pessoa ou duas assistindo a gente, é gostoso, né? Nem sabe quantos mil estão assistindo, né? Eu nem Mas penso. quando a gente imagina nisso, dá um frio na Ai, barriga. eu nem penso. Como muita gente também. Então a gente vai falar sobre oratória, como você se comunicar de forma assertiva, de forma correta. E isso pode fazer toda a diferença mesmo no seu ambiente de trabalho, para sua marca e para você mesmo, né? E também nas muitas questões notícias. pessoais. Hoje o programa está imperdível, a gente está muito animado para essa sexta-feira. Bora lá. O Falando Nisso Band está no ar. Solidariedade que aquece, doação de roupas e cobertores. Uma das maiores ONGs do país, o Exército da Salvação, começou a campanha do agasalho este mês em 15 cidades brasileiras. Para doar é fácil. É só levar os seus agasalhos em um local de coleta, que ficam em supermercados ou farmácias. Ou pedir uma caixa como essa e montar um ponto de recolhimento. Pode ser no seu condomínio ou até mesmo no trabalho. Muitos cartões de crédito, risco de descontrole nas contas. Mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito, segundo uma pesquisa da Serasa. O principal motivo é somar os limites. Decisão nos Estados Unidos. Lei antiterrorismo não alcança a Big Techs. O resultado do julgamento é uma expressiva vitória das Big Techs, que são alvo de várias investigações, inclusive no Congresso americano, em Washington. Paixão nacional, todo dia é dia de coxinha. Ai, gente, vamos falar sério, né? Todo dia é dia de comer coxinha. E pra mim, a gente tem que começar assim, ó. E no estúdio vamos refletir e aprender como se comunicar bem no trabalho. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio. O Falando Nisso Band começou. Bora começar então o nosso Falando Nisso com a mensagem do dia. Seguinte, decida seus objetivos e não desista deles, ó, foco. Com certeza, né? Você tem que lembrar, gente, também que Deus, Ele abençoa quem faz o bem e tem um coração bom. Então, se você está fazendo o que você quer, de maneira honesta, Correta. se você tá correta, né? Não pisando em ninguém, né, amiga? Passando Mais por cima de importante, ninguém, é. vai dar certo. Só tenha paciência e não desistir, né? Ah, nunca vi pessoas corretas não se dando bem. É verdade. Às vezes a gente sofre um pouquinho, viu, gente? Por Mas, ser, no fim- pela honestidade. né? E no fim das contas dá tudo certo. Então, É. respira fundo e vai. Quero lembrar vocês que tem 2 kits para você da Polipet Ortovip. Aliás, tudo isso para você, gente. Lá no @Falando Nisso Band. Corre no Instagram, você vai curtir a nossa fotinho que tá aí também, tá lá de destaque. Aí você vai ter que seguir a Polipet, seguir a Ortovip, marcar 2 amigos por comentário. Participe quantas vezes quiser. Dia 31, que é o último dia do mês, a gente faz o sorteio para você. Também tem um outro sorteio. Aproveite então para dar uma olhadinha no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Tem também essas cadeiras da Sicredi, a gente fazendo pose. E aí você pode levar para piscina, para praia, dar para sogra, colocar ali na frente de casa. Como tem isso no interior, né? De conversar assim, de ficar conversando na rua. Enfim,
Para concorrer a essas cadeiras, você tem que primeiro seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentários e aí no dia 31 de maio, daqui a pouco, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Perfeito, amiga. Lá no Instagram também tem uma enquete para você participar, dizendo sim ou não para a perguntinha que a gente tem aqui. Vamos esperar então o pessoal de casa? Olha só, você tem medo de falar em público? Olha, 73% dizendo que sim, amiga. Nossa, segunda pergunta, sabe como melhorar a sua comunicação? 88% dizendo que não. Pois é, qual a importância, né, de se comunicar bem, se expressar bem e claramente? É o primeiro passo para se construir um negócio saudável, para construir a sua marca de forma assertiva e com sucesso, né? Mas olha, saber falar, se posicionar, também é importante na vida como um todo, no dia a dia, seja relacionamento, amigos. Então, nossa entrevistada de hoje é a Adeli Cesário, gente. Ela é especialista em oratória, entende tudo em posicionamento também com as palavras. Que bom ter você aqui. Ai, obrigada pelo Seja convite. bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Que Imagina. delícia começar aqui o nosso encontro com tanta coisa bonita, tanta coisa Ah, que gostosa, bom. tanta Ai, energia que delícia, positiva. que bom que você gostou, a Adeli. gente está em sintonia, porque eu também gosto muito disso. você é Que legal. maravilhosa. Então vamos lá, né? Explica melhor pra gente como as pessoas, os empresários, podem monetizar de forma em que a comunicação faça esse papel, né? Gente, monetizar é transformar o que você sabe em renda, ó, din-din, não é isso? É, exatamente isso. A comunicação é extremamente importante na nossa vida, tanto a oratória, né, que é o poder de você falar em público, em vídeo, podcast, estar aqui é falar em público, né? Também. E também você ter a comunicação, que é você conseguir transmitir a sua mensagem com clareza, com concatenação, para que realmente surta o resultado que a gente deseja, né? E hoje, monetizar o nosso conhecimento, existem várias formas da gente monetizar o nosso conhecimento. Através de curso, mentoria, palestra, consultoria, tudo isso. Mas como a gente faz isso, eu acho que é o mais importante disso, né? A gente tem as nossas habilidades, os nossos soft skills, que é as nossas habilidades interpessoais, né? Que é a sua comunicação, o seu poder de resolver conflitos, tudo aquilo que você tem, sua resiliência, tudo aquilo que você tem facilidade, né? E também nós temos as hard skills, que é as nossas formações, treinamentos, livros, estudo, tudo que a gente tem de conhecimento. E você empacotar tudo isso, trazer isso, quando você empacota é a sua pluralidade, você traz tudo isso. E dentro de tudo isso, você descobre a sua singularidade, a sua proposta única de valor, o que você tem. Quando você consegue fazer isso, você consegue monetizar o seu produto e causar, o que é mais importante, uma experiência e resolver um problema na vida da pessoa. Que, na verdade, quando a gente resolve o problema de alguém, gente, seja por, de repente, fazer a pessoa se sentir melhor na internet com conteúdo bacana, ou trazendo facilidades para o dia a dia, gera dinheiro mesmo, né? É engraçado. Sim. Quando a gente presta um serviço de solucionar algum nó na vida da pessoa, isso pode ser realmente rentabilizado. E o que a gente percebe é o seguinte, eu tenho minha rede social, a Águida tem a dela também. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue gerar conteúdos singulares, que você falou que isso é importante, né? Cada um é singular, é único. Mas nem todos se sentem confortáveis em fazer isso. Eu conheço pessoas incríveis que falam muito bem, que são ótimas no dia a dia. Sim, Aí mas você fala, grava um story, amiga. Eu não consigo, eu não tenho coragem, né? É isso aí. Como que a gente pode ajudar essa pessoa, de repente, a começar a criar esse conteúdo? Eu tô falando de stories, mas pode ser qualquer rede social, né? É, muito legal a sua pergunta e eu acho que isso é um problema corriqueiro e eu percebi esse movimento no mercado, né? A gente vê hoje, né, Lucas, muitos profissionais com habilidade, competência, técnica, talento, abriu uma câmera, trava. Não consegue. E quando ele faz isso, ele deixa de perder oportunidades, de monetizar o negócio dele, ele deixa de desconectar, fazer network e muitas outras coisas boas que ele pode alavancar. E quando ele perde isso, ele também perde qualidade de vida. E uma das formas da gente trabalhar isso realmente, se a gente for pensar em prática, trabalhar a respiração. O que acontece? Hoje a gente vê um problema muito grande. As pessoas vivem no automático,
muito presas ao passado. Ai, eu já fiz aquilo, não deu certo, como que eu faço? Eu não sou profissional, eu não sou autoridade, eu não sou competente, eu não tenho técnica. Pessoas que olham para o futuro, né? Eu preciso fazer isso, não acontece. Então, o primeiro passo para quem está aqui me ouvindo e quer melhorar isso é trabalhar. A gente não tem um passado, porque o passado passou. A única coisa que a gente pode fazer é mudar a nossa percepção com relação ao passado. O futuro a gente não tem, a gente não sabe nem se vai ter. Então, a gente precisa trazer o presente. E como que você faz para você fazer uma boa entrega? É trabalhar, em primeiro lugar, a sua respiração. Respira, solta. Quando você faz isso, antes da sua apresentação, abrir a câmera para você falar, você se coloca no presente, você se conecta com o que vai acontecer. Existem muitas outras formas da gente trabalhar, você pode trabalhar a dicção, você pode trabalhar a sua fisiologia, porque a nossa fisiologia, maneira como você se posiciona com os 2 pés na hora da apresentação, você mostra que você está confiante, né? A sua postura não é uma postura assim, nem uma postura assim, ela diz muito, a nossa postura, ela diz muito. Você tá falando, a gente já tá se analisando, se arrumando aqui. Eu tô assim. Você falou de respirar, eu já tô passando mal de tanto respirar aqui. Deu uma tontura. Deu uma tontura. Parece que eu tô até bêbado, gente, eu tô meio zonzo. Mas, Adeli, você falou essa coisa, a questão de respirar, além de colocar-se no presente, a respiração, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ela diminui o batimento cardíaco. Sim. Então, isso faz com que você fique um pouco mais tranquilo. Sim. E é uma técnica que eu também coloco em prática, principalmente quando eu fazia matéria, entrevista ao vivo, com os entrevistados, eles se sentiam um pouco tensos. Falei, respira um pouco. 4 vezes, inspira, 4 vezes expira, e vai diminuir seu batimento cardíaco. É algo que ajuda mesmo. E a programação neurolinguística, ela ainda ensina pra gente que quando você respira, você pode respirar no 2 e soltar no 6. E quando você vai soltando medo, tensão, insegurança. E quando você respira, paz, amor, tranquilidade. Mesmo, né? E você solta mais profundo. Que você realmente esvazia. Quero saber quem em casa está respirando junto com a Adeli. Porque ela está falando aqui e eu estou fazendo junto com ela. Você em casa está respirando junto com ela também? Manda pra gente, então, participando também, conversando com a gente sobre a respiração, sobre o medo de falar, né? Porque às vezes as pessoas têm um medo de falar na frente de todo mundo, né? Você tem esse medo? Conversa aqui com a gente no nosso WhatsApp 99716-7989, que a gente com certeza vai conversar um pouquinho sobre isso durante todo o programa. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias. Olha, dá uma olhada no seu guarda-roupas. Com certeza tem coisa boa para doar, né? Tem que doar coisa. Você falou bem, amiga, boa, coisa boa. Não pode doar o que está furado, né, gente? Não dá. Não, tem que ser coisa boa mesmo. Então, várias campanhas já estão arrecadando agasalhos e cobertores para quem precisa. Com as baixas temperaturas, chegou a época dos casacos, blusões e das caixas de coleta de roupas. Uma das maiores ONGs do país, o Exército da Salvação, começou a campanha do agasalho este mês em 15 cidades brasileiras. Para doar é fácil, é só levar os seus agasalhos em um local de coleta, que ficam em supermercados ou farmácias, ou pedir uma caixa como essa e montar um ponto de recolhimento. Pode ser no seu condomínio ou até mesmo no trabalho. O importante é participar. Pelo site doações.org dá para marcar a coleta do material ou ver onde deixar os casacos. Esse ano o nosso foco maior está na campanha Cobertor do Bem. A gente precisa arrecadar bastante cobertor para a gente doar para pessoas em situações de rua. A gente também está precisando bastante de agasalhos, roupas de frio, porque aparentemente esse ano vai ser bem pesada a temporada de inverno. É quem mora na rua que mais sofre com o frio, especialmente no sul e sudeste do país, onde a temperatura já esteve abaixo dos 10 graus este ano. De acordo com o governo federal, mais de 200 mil pessoas dormem ao relento em todo o país. Muitas instituições recolhem doações e, mesmo sem elas, têm como contribuir. A Neide montou um grupo com outras famílias para ajudar quem precisa. É uma alegria, uma emoção muito grande para eles e para nós. É uma via de 2 mãos, né? É isso, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui no Falando Nisso.
E também, você tem mais do que um cartão de crédito? Mais da metade dos consumidores, né, dos brasileiros, tem 3 ou mais, amigo. Meu Deus, então Nossa. adivinha o que pode acontecer? Aumentar o risco de descontrole nas contas. Então a gente comenta isso com vocês e também fala um pouquinho sobre a comunicação direta, como você pode se expressar muito bem também no seu dia a dia. Não sai daí. Volta, olha, elas estavam conversando tanto aqui, gente, porque é um assunto que as duas amam, que é a comunicação. Os benefícios dessa comunicação boa, verbal, sabe? Como o seu jeito também é de comunicar no dia a dia. Você tá bem, tem sucesso naquilo que você quer falar. E olha, o tema de hoje não é só para quem vai fazer uma palestra, não. Às vezes, a boa comunicação, até em casa, evita problema. Amiga. Nossa, com certeza. Na vida, né? Nos nossos relacionamentos com os nossos amigos. A gente está aqui com a Adeli Cesário, é especialista em oratória, tá? Se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99716 7989. Adeli, vamos falar um pouquinho sobre quais são as principais ou os principais problemas em que as pessoas travam na hora de falar em público, de gravar um vídeo pela internet. Quando a gente começa a falar do medo de falar em público, a gente sabe que não é um medo específico, né? Você vai criando isso de uma associação de acontecimentos na sua vida. Às vezes na fase da infância do 0 ao 7, às vezes o bullying na escola cria várias travas, um professor que fala, educação, porque uma criança, ela nasce pura, ela não nasce com crença, com bloqueio, né? Tudo isso vai sendo construído na medida que a gente vai se desenvolvendo como pessoa. Mas assim, resumidamente, são 3 pontos que eu quero trazer sobre o medo de falar em público. O primeiro é a falta de treino. Aquela pessoa que não tem habilidade, claro que ela vai tremer mesmo, ela vai ficar ali com medo, vai ficar insegura, isso é normal. Então, tem que treinar. Se você não precisa decorar, você pode usar de vários instrumentos, slide, um apoio, um celular, uns tópicos, então é o treinar. O segundo ponto que eu trago aqui é o tema. Tem pessoas que elas não estudam o que elas vão apresentar, elas ficam na superficialidade. Aí é um tiro no pé, né? Totalmente, porque a nossa confiança, Magda, a nossa confiança, ela vem do conhecimento. Sim. E quando eu falo em conhecimento, você não precisa saber tudo, porque nós, como seres humanos, mesmo que a gente estude muito, pode acontecer da gente falhar e não saber uma resposta e ir buscar essa resposta. Ocorre que a gente precisa estudar. Quem estuda sobre o que fala está muito melhor preparado e a confiança é automática. E um terceiro ponto, que aí eu acho que é um maior gargalo do medo de falar em público, é a falta de conhecimento. Então a gente tem a falta de treino, a falta de conhecimento e agora a gente está falando do terceiro item, que é a falta de autoconhecimento. De autoconhecimento. De autoconhecimento, porque quando você não se conhece, quanto menos você se conhece, a gente precisa se conhecer bem para entender as nossas emoções, as nossas potencialidades, as nossas forças, as nossas fraquezas. Porque quando você não se conhece, você fala, você começa a imaginar que tem 2 oradores, um orador aqui que está falando com você e um orador imaginário. E o imaginário é aquela conversinha que fica aqui. Nossa, será que aquele ali está me entendendo? Será que está rindo de mim, para mim? E tem isso mesmo. Será? Aquele cara olhou no celular. Às vezes eu tô aqui apresentando o programa, você ganha na fista, tá um dando risada com outro, eu tô achando que é comigo. Eu já até falei pra eles assim, ó, não fica fazendo isso que me atrapalha, que eu já acho que é comigo. Você tá falando aí, ó, só tô ouvindo aqui, já vou aproveitar isso aqui, né? Você viu, né, Agora Leone? Você tá rindo do que eu tô falando. Zíper na boca. Quando fica ele e o Rafael, às vezes, aqui no estúdio, eu falo assim, gente, para de dar risada, que eu já acho que é comigo o negócio. E aí você começa a entender, começa a ver uma autoimagem distorcida de você mesmo. Você se afasta do seu próprio eu, da sua essência. Então, quanto mais você se conhece, mais você se cura e mais você se potencializa. Você consegue trabalhar com as suas emoções de forma tranquila. Já tive no palco que acabou a energia. Ai, meu Deus. E eu vou fazer o quê? Gente, acabou a energia, vou sair correndo. Eu continuei, falei, gente, vocês estão me escutando? Ótimo. Acabou a energia, não tinha slide. Tem que ter plano B, tem que ter plano C, tem que usar da sua naturalidade, da sua autenticidade. E você só consegue fazer isso
Se conhecendo. Se conhecendo, gente. Ai, que legal, adorei. Isso, 3 pontos 3 pontos interessantes. essenciais. Tem aqui uma situação, mas antes de chegar nela, eu vou mostrar algumas mensagens que chegaram. Um beijo pra querida, ela mandou um abraço pra gente, não colocou o nome. Pode mandar um nome aqui que a gente sempre cita aqui também. beijo. A Lourdes, por exemplo, mandou, disse que tá fazendo a respiração com a gente. Ah, que lindo. Maravilha. Arrasou, Lourdes, Isso aí, isso Lourdes. mesmo. Eu tenho muito medo e insegurança para falar ou expressar em público. Às vezes fico travada. Aí uma outra situação aqui. Esse aqui eu vou te Nossa, falar. legal. O medo de dar o branco, né? Branco. Qual a dica para superar o branco durante a apresentação? Gente, isso é muito fácil. É? E anota aí lápis e papel na mão, porque isso é muito fácil. É muito comum as pessoas terem medo de dar um branco, sumir, onde é mesmo que eu estava. O que você faz é o seguinte, pega um papel, se eu não tenho slide, posso? Pode, amor. Sim. Pode, Pega um pode. papelzinho ali, anota ali os tópicos principais. Ah, boa. Você tem que ter, para falar em público, você tem que ter uma estrutura do que você vai falar. O que, como, por quê, qual o seu objetivo, onde você quer chegar. Aí você coloca ali, coloca um exemplo. Traz um exemplo próximo da sua realidade. Aí você está falando, seu dedinho aqui, ó, tá no número 2. Não tem problema. Às vezes as pessoas acham que falar em público, você tem que decorar tudo, você tem que saber tudo, você tem que... É um nível de cobrança muito alto. Mas você pode sim fragmentar isso, colocar isso em tópicos. Ah, gente, só um minutinho, a gente estava falando aqui, me perdi, vamos voltar. Tópico 2, a gente estava falando esse exemplo. E, inclusive, nesse momento, você pode brincar com a plateia. Falar, onde é que eu parei mesmo? Para ver se a plateia está prestando atenção em você. E se não souber, pensa na última palavra que você falou, que volta rapidinho. Ó. O recurso do papel realmente ajuda. Ajuda. É. E para quem, por exemplo, não sabe o que fazer com as mãos, porque tem gente que, né, que, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Você fica assim, você entendeu? Você segura alguma coisa. Você tá com o microfone aqui, com a mão aqui, Pronto, tá arrasou. tudo bem. Ou até mesmo o celular, Pronto. você segura assim na mão. Esse celular aqui me ajuda muito. É muito tranquilo, é muito tranquilo. Agora, isso. Adeli, vamos falar sobre a questão do networking, né? Falar sobre a importância das comunicações para um bom relacionamento. O quanto isso pode ajudar na vida profissional? E como fazer isso? Porque tem pessoas que realmente são mais tímidas e, enfim, têm uma certa dificuldade. Gente, vamos liberar o animal social que a gente tem dentro da gente, porque tem muita gente, eu estou inserida em vários grupos empresariais e a gente vê que uns têm dificuldade de fazer network, outros fazem network muito bem, mas amador, não aproveita para nada o network que faz, porque existe isso também. Network é uma palavra, é fazer relacionamento, uma palavra muito comum. Todo mundo agora na era do empreendedorismo, todo mundo quer empreender e eu acho que as pessoas estão dando tiro no pé. E eu percebo isso em vários contextos. O empreendedor, ele começa a empreender, eu preciso fazer network, aí ele começa a fazer network com um monte de gente, começa a se envolver em vários negócios, porque ele quer dizer que ele está... O empreendedor que ele tem vários negócios, e ele começa a focar na quantidade. Aí eu pergunto para ele assim, e isso foi real, um exemplo, tá? Eu perguntei para ele assim, mas você está com 6 negócios, bacana, em pouco tempo, né? Qual a lucratividade disso? Eu ainda não estou tendo lucro. Eu estou trabalhando muito. Então, a gente tem que pensar o seguinte, gente. Fazer network tem que ser de forma extremamente inteligente. Você tem que saber explorar. E quando eu falo em explorar, não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas eu acho que isso é legal, tá? Quando a gente fala em explorar, você tem que saber aonde que está o seu persona, o seu cliente. Porque, por exemplo, o meu cliente, eu falo, profissionais liberais, empresários e empreendedores. Então, não adianta eu ir numa festa de uma esmalteria ali. Não estou menosprezando, mas o meu cliente A e B, ele não está ali. Eu vou perder tempo, energia, vou perder muita coisa, entende? Então, você tem que saber onde é que está a sua persona, onde é que está seu cliente, com quem você está falando. Eu estou falando com o empresário? Vai ter um evento do vinho, ótimo, tem um público A, B, tá lá. Quem vai lá? Eu quero me conectar com o João, que eu sei que é uma pessoa importante que vai estar lá. Gente, a gente precisa explorar. E como que a gente explora? A gente entra na rede social para você saber.
as preferências, isso é muito comum hoje, as habilidades, o que a pessoa gosta. E aí eu me aproximo daquela pessoa, começo a conversar com ela, procuro mais ouvir do que falar, Boa. que é a dificuldade das pessoas. Verdade. E aí ele vai falando, toda pessoa tem uma boa história para contar, eu fico na posição de ouvir e depois de ouvir, aí eu vou criando a atmosfera da conexão com aquela pessoa, né, que é da empatia, da aproximação e talvez num terceiro momento, que pode ser ali ou não, eu posso chegar com as soluções que são os meus produtos. Então, transformar network em negócios é estratégia. Gente, Nossa, ela isso foi que eu tava muito pensando. incrível. Total, né? Estratégica, Total estratégica. gente. É. Olha, ela deu pra gente aqui um certo passo a passo, hein? Peraí que eu vou legal. anotar. Amei, Adeli, muito bacana. Viu? No próximo bloco a gente volta para responder a pergunta do Elisiel. Olha que interessante, ele disse que trabalha com venda de frangos e tem dificuldade de lidar com os clientes. Ele procura treinar na frente do espelho para melhor desenvolver. Então, Elisiel, segura um pouquinho, que a Adeli vai trazer para a gente, então, essa conversa sua do dia a dia, como ela pode ser leve para você. Porque tem que ter prazer também naquilo que você faz, com certeza, né, Adeli? Então, segura aqui, ela já traz para a gente essa informação. Vamos falar agora sobre cartão de crédito? Mais da metade dos consumidores brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito. Amigo, você tem quantos? Eu tenho um e eu Sabia. evito usar, amiga, porque eu sou sabia. assim, ó, Te um pão conheço, duro. te conheço. E olha, isso aumenta, infelizmente, o risco de descontrole nas contas. Luiz tem 4 cartões de crédito. Agora, pra que isso tudo? Porque, velho, um tem limite baixo, outro alto, vai almoçar, jantar, cartão, fazer feira, cartão, vai beber com os amigos, cartão. Aí chega no final do mês. Fatura, você, tipo assim, vai passando em 10 reais, quando vai ver, tá? O mundo, tá ligado? É complicado. Mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito, segundo uma pesquisa da Serasa. O principal motivo é somar os limites. O levantamento mostrou que o cartão é usado principalmente para parcelar compras, mas muitos usam também para pagar despesas do dia a dia, como supermercado e combustível. Além disso, 14% veem o limite como um complemento de renda. Esse economista lembra, o cartão é um meio de pagamento útil, mas é preciso controlar os gastos para não atrasar a fatura e se endividar. Não deve parcelar compras básicas. Se você começa a comprar muito com as compras básicas ou as contas básicas como energia, água, supermercado, alguma coisa está errada no seu planejamento financeiro. O ideal é começar a criar uma reserva de emergência, aprender educação financeira, porque não dá para ficar pagando juros e mais juros com o salário suado de cada dia. Nátila já passou muito sufoco com fatura do cartão, mas se reorganizou. Para um pouquinho de comprar e vai pagando até normalizar aquela dívida. Fora isso, você esquece o cartão, deixa ele lá escondido. Tá mais tranquila hoje, aliviada. Hoje sim. Que bom, né? Porque, olha, é puxado, viu, gente? Haja controle mesmo. Cadê o Douglas Cruz? Ele é certinho, regrado com o cartão de crédito. Será? Esse menino é um exemplo, gente. Vamos ver. Ah lá, não, mais ou Douglas, menos. Não E queima aqui Douglas? não, amigo. Eu tô te fazendo aqui, tô fazendo uma... Aliás, conheci a namorada dele. Qual é o nome dela mesmo? Um beijo pra ela. Aline, uma querida, um sorriso que abraça a gente, viu? Douglas Cruz estava ao vivo no Jornal do Meio-Dia, trazendo aí na Band Vale FM muitas informações. Ele traz um dos destaques do jornal e também da Band Vale FM, né, meu amigo? Boa tarde. Exatamente, boa tarde para você, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM é um grande mutirão que o Poupatempo está realizando nesse final de semana aqui nos postos da região metropolitana do Vale do Paraíba. Melhor dizendo, neste sábado, dia 20. É um mutirão de renovação da CNH. Vale frisar que durante a pandemia, né, os prazos de vencimento da CNH foram prorrogados e agora, nesse ano, muitas pessoas estão com a CNH vencida, podendo ser multadas aí pelas polícias que fazem essa fiscalização. Então, todo mundo que teve a CNH vencida a partir de setembro de 2022, setembro do ano passado, tem que renovar sua CNH até este mês de maio. E o pessoal que teve a CNH vencida agora nesse ano, seja em janeiro, fevereiro, março, abril ou agora no mês de maio, tem agora esse prazo aí que está impresso na CNH
para renovar o documento, senão a polícia pode aí te parar e te dar uma multa, além de outras sanções que estão previstas no nosso Código de Trânsito, né? Para participar desse mutirão é necessário fazer um agendamento online que está disponível com link já tudo preparado de acesso no portal aqui da Band Vale, que é o portal bandvale.com. Também atualizando a situação das estradas que cortam aqui a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Nesta sexta-feira, o motorista que segue viagem sentido São Paulo pela rodovia Presidente Dutra precisa de um pouco mais de atenção aqui no trecho de São José dos Campos. Isso porque ali no quilômetro 146, um pouco antes ali do viaduto que dá acesso ao Jardim Uirá, Jardim da Granja, houve um acidente e o trânsito agora de 3 quilômetros nessa região. O motorista tem que ter um pouco de calma e seguir aí as orientações da Polícia Rodoviária Federal, que está no local. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, muito obrigada, viu, Douglas? Bom fim de semana para você. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Daqui a pouco a gente volta com mais informação e vamos falar que acabou nos Estados Unidos um julgamento importantíssimo envolvendo as Big Techs e a gente já conta para você. E também no próximo bloco a gente tem aquele quadro que amamos demais, Dr. Marcos Massal da Polipet, no quadro Meu Amigo Bicho. Você sabe como cuidar de um coelho? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Agora nós vamos para uma participação no programa que todo mundo ama, né, pessoal? O Dr. Marcos Massal, da Polipet, com o quadro Meu Amigo Bicho. A gente vai falar um pouco sobre os coelhos e cuidados com eles. O coelho é um bichinho bastante utilizado hoje como animal pet, né, de estimação. E a gente tem alguns cuidados básicos, né? É um bichinho que não dá muito trabalho, a gente precisa tomar bastante cuidado com a alimentação. Existe hoje alimentação específica para coelho e, além disso, a gente pode utilizar também alimentos fibrosos, né? Vegetais, fenos, né? Que são utilizados para a alimentação do coelho. O coelho, ele não digere muito bem a fibra, então ele tem um sistema digestivo diferente, ele tem a parte do seco bem desenvolvida e o que faz a digestão, na verdade, são as bactérias. O coelho, ele tem o hábito de ingerir as fezes, né? Porque ele adquire de volta nutrientes que são perdidos e também reaproveita as bactérias que fazem a digestão para ele. Existem várias raças de coelhos, né? As mais utilizadas são aquelas anãs, né? Os mini-lu, tem coelho de orelhas que são de pé, outras que são caídas, né? Mas a maioria são aquelas pequenas, né? Que são mais adequadas para o ambiente dentro de casa. Doenças eles não têm muitas, né? Eles têm uma saúde bastante grande. O que é importante tomar cuidado é principalmente com relação à pele, que eles têm alguns parasitas, né? E também cuidados com o ambiente, né? O coelho tem a parte óssea muito frágil, então não pode sofrer quedas muito bruscas, se agitar muito, porque eles têm fraturas espontâneas de patas, até de coluna, então tem que tomar bastante cuidado. Não tomam vacinas, né? Então o mais importante seria mais com a alimentação e o ambiente. Dessa forma a pessoa tem os cuidados básicos para ele ter uma saúde adequada. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. Ai, gente, que lindinho esses coelhinhos. Aliás, amiga, olha aqui pro plasma, que eu acho que vai entrar aqui. Quando você puder soltar, você solta. Um convite pra gente. Ó, ai, quem chegou aqui, gente? Não acredito! Isso mesmo, o Spot. Como ele é lindo. Tá chegando o Dog Fashion Day. Olha que legal, gente. Um evento organizado pelo Grupo Band Vale. Você aí de casa é nosso convidado especial para essa 11ª edição. Então vai ser dia 28 de maio, que é o último domingo do mês. Aí vai começar às 9 da manhã. Oba! É no estacionamento do Vale Sul Shopping. É para todo mundo que ama cachorro, amiga. É isso, olha, o evento é totalmente de graça e a gente aqui
quer conhecer os peludinhos da região, então você pode levar o seu animalzinho de estimação, ou vários, né? Tem donos que vão com vários cachorrinhos e a gente vai estar lá. Só lembrando que o cachorro muito grande tem que pôr aquela... depende da raça. Focinheira. A focinheira. Porque vão uns muito pequenininhos, você entende? Aí o outro vai lá, pega, já deu uma confusão. Aí a gente falou, a partir de agora, só com focinheira. Aí você vai com focinheira, mas é uma delícia, né, amiga? Nossa, a gente aproveitou tanto ano passado. Tô muito animada. Eu também tô. Eu adoro. Perfeito, então fica o convite para vocês. Incrível, dia 28, a partir das 9 horas da manhã, lá no Vale Sul Shopping, tá? Seguinte, ó, uma má comunicação é capaz de causar conflitos, com certeza, né? De repente, tanto no trabalho quanto em casa, mas principalmente a gente está falando aqui do networking, de coisas relacionadas ao trabalho. Já pensou, então, como isso pode refletir no seu negócio de forma negativa? Então, saber se comunicar faz toda a diferença. A gente está hoje com a Adeli Cesário, que é especialista em comunicação, em oratória. Vamos então, Adeli, responder a perguntinha de um telespectador, que é o Eliésel, do bairro Primavera, em São José dos Campos. A gente deixou no bloco anterior, né? Eu trabalho com vendas de frango, tenho dificuldade de lidar com os meus clientes, procuro treinar na frente do espelho para melhor desenvolver. Um abraço. E aí? É uma técnica boa treinar na frente do espelho? Sim, é uma técnica boa, mas você tem que saber o que você está treinando na frente do espelho, né? Vamos começar por aí. A primeira coisa que você precisa saber é conhecer o que você está vendendo. E conhecer as características, os benefícios e as vantagens disso. E por que eu estou falando isso? Você pode vender preço ou você pode vender oferta. E quando você vende oferta, você tem que oferecer os benefícios, não as características. Eu vou te dar um exemplo, você traz para o seu negócio aí. Eu estou vendendo um curso de inglês, tá? Imagina um curso de inglês. Se eu chegar aqui para vender um curso de inglês para vocês, todo mundo vende curso de inglês. Mas eu estou vendendo, aí eu vou falar em preço. Quando eu falo para você, puxa, você não está em vontade de viajar? Você não imagina que se você tiver um inglês, você vai dar um upgrade na sua carreira? Já pensou ano que vem, ó, tá tendo Copa, você vai viajar? Eu começo a mexer com a sua fantasia, com as possibilidades, com os benefícios disso. A mesma coisa é o frango. Você precisa conhecer o que você está vendendo. Se você quiser, se você for vender o frango e ficar falando do frango, que o frango é isso, que o frango tem a coxa, tem a sobrecoxa, tem isso, aquilo todo mundo faz. Você não se diferencia e ele vai te ver como preço. Ele vai querer brigar pelo preço, você vai ter dificuldade para vender e gera aquele atrito e aquela canseira todos os dias. O que você vai falar? Você vai falar dos benefícios. Gente, o melhor alimento que tem é o frango. Porque o frango é a melhor proteína que tem, é diferente da carne. Isso aí você começa a trazer as diferenças ali. E você consegue, e aquilo vai ser um benefício. Só que só vai transformar de uma vantagem para ele se ele tiver um público que consome isso. Você não tem um público fit aí que consome isso? E aí, você vai amarrando isso. O que você não pode falar é querer ficar forçando, vendendo frango, fazendo o que todo mundo faz. Então, a sua comunicação aí tem que ser um pouco mais estratégica. Conheça melhor o que você está vendendo, pensa nas vantagens, pensa nos benefícios, porque o público não compra característica, viu? Não compra característica. A pessoa compra benefícios quando esses benefícios se transformam em vantagens. Muito legal, é algo diferente a se pensar também. Fazer uma perguntinha aqui da Rosilene, ela fala aqui que ela é muito comunicativa, ela até coloca aqui, ó, sou comunicativa demais, faço amizade fácil, mas se der o microfone eu travo, não sai a voz. O que será isso? Um beijo para você, Rosilene. Isso é a coisa mais comum de acontecer. A gente fala bem em 2, 3 pessoas, porque a gente tem afinidade, porque a gente conversa, porque a gente está acostumado. E a falta de habilidade de falar na câmera trava. Isso é comum. E precisa trabalhar isso, você precisa criar um pouco mais de intimidade com a câmera. Então, o que você faz para vencer isso? A câmera é um elemento desconhecido. Por isso que falar para 2, 3 pessoas, você fala muito bem. E quando você pega a câmera para falar, ou junta um monte de gente ali para te ouvir, se você não tiver um treino, se você não tiver intimidade com isso, a gente vai voltar naquelas 3 causas. Né? De falta de treino, falta de conhecimento e falta de autoconhecimento. Então treina,
Faz uns vídeos aí, grava, aí olha o primeiro, olha o segundo, olha o terceiro. Você vai treinando, você não precisa nem postar. Você vai treinando e você vai vendo o quanto você vai avançando. Isso é a melhor coisa. O Adeli, vamos falar um pouquinho sobre a imagem pessoal? Eu digo não só da comunicação verbal, mas o que a gente não verbaliza. Isso também pode fazer diferença? Muito. Muito. A gente está falando de comunicação não verbal, que entra a gestual, entonação, dicção. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente, quando começa a conversar, a voz é o primeiro ponto que você consegue perceber se a pessoa está triste, a entonação. Se a pessoa está triste, se a pessoa está eufórica, se a pessoa está equilibrada, se a pessoa está nervosa. Olha, gente, vou falar com vocês aqui, tá? Rapidinho, né? As pessoas... Uma voz mais trêmula, né? O gestual também, o nosso gesto fala muito sobre nós. Ele pode aproximar as pessoas ou ele pode criar objeções. Inclusive, eu coloquei alguns vídeos no meu Instagram que fala muito sobre isso gestual. Tá? Mas o que mais a gente tem que preservar em nós, quando a gente fala de oratória e comunicação, e a gente tem que, assim, colocar isso como prioridade na nossa vida, que as técnicas, elas vêm para auxiliar. Ela é um pitaco, tá? É uma dose, porque o que a gente tem que trazer para fora é aquilo que a gente tem dentro, é aquilo que a gente transborda. A nossa essência, a nossa naturalidade, o nosso jeito único de ser. Você imagina se eu chegar aqui, treinar a Agda, treinar o Lucas, treinar todos que estão aqui para falar, gente, vocês têm que pôr a mãozinha aqui, não pode levantar acima da cabeça, o olhar tem que sorrir para todo mundo. Eu vou criar robô. Então a gente precisa preservar a nossa autenticidade, a nossa liberdade, a nossa naturalidade. É assim que a gente consegue ser único e ser diferente das outras pessoas, trazendo o que a nossa unicidade, a nossa singularidade. O Adeli, sabe que isso também se mostrou na própria televisão, né? No jornalismo mesmo. Já se foi a época em que se fazia um jornalismo muito rígido, muito, né? Tá cada vez mais conversado, mais natural, né? Inclusive emitindo, assim, algumas opiniões que é para exatamente aproximar quem está aqui de quem está em casa. Né? Que boa essa mudança, Nossa, né, é amiga? ótimo, porque a gente pode ser quem a gente é. É libertador, na verdade. É libertador, né? A gente vivia uma ditadura, assim, de não pode isso, não pode aquilo, coisa Padronizava chata. demais, né, amiga? Isso é chato demais e mesmo. a gente precisa sair da caixinha. Por favor. É saindo da caixinha que a gente consegue... Saindo da caixinha a gente respira. Respira. Né? A gente é a gente. Agora, a isso gente é precisa, quando a gente fala da sair da caixinha também, eu acho legal a gente falar que não é falar tudo que a gente pensa. Boa. Tá? Porque tem gente que acha que a autenticidade é você chegar nos stories e mostrar lá, sei lá, tá? Seu útero, sua casa, e não é nada disso. Porque a gente precisa ter responsabilidade sobre aquilo que a gente fala na comunicação verbal e não verbal, porque isso tem impactos negativos na vida das pessoas. E a gente tem que trazer impactos positivos na vida das pessoas. Sim. Então, a responsabilidade pelo que se fala é muito importante também. Falar tudo que pensa, gente, é você não ter noção das coisas, entendeu? Exatamente. Você tem que ser verdadeiro, mas também tem que controlar as palavras. Isso mesmo. Daqui a pouco, então, a gente fala mais, tá? Sobre comunicação verbal e não verbal. Vamos para verbal agora, amigo? Com notícia? Acabou nos Estados Unidos um julgamento importante envolvendo as Big Techs. Pois é, elas eram acusadas de colaborar com atos terroristas, olha só. A Suprema Corte Americana manteve a lei que isenta plataformas digitais de responsabilidade sobre o conteúdo que é publicado por seus usuários. Duas famílias que perderam parentes em ataques terroristas em Paris e em Istambul acusavam o Twitter e o Google de terem colaborado com os atentados por hospedar vídeos do grupo Estado Islâmico. Mas o tribunal americano entendeu que a lei antiterrorismo, que permite processos contra quem sabidamente fornece assistência às células terroristas, não se aplica às plataformas de tecnologia. Por isso, o mérito da norma que blinda as Big Techs, conhecida como Seção 230, não chegou a ser debatido. A decisão do juiz Clarence Thomas foi seguida pelos demais 8 ministros da corte e os casos acabaram sendo arquivados.
O resultado do julgamento é uma expressiva vitória das Big Techs, que são alvo de várias investigações, inclusive no Congresso americano, em Washington. Em um raro consenso, senadores democratas e republicanos debatem uma nova lei para apertar o cerco às plataformas digitais. A legislação atual foi criada em 1996, quando empresas de internet ainda engatinhavam o mundo afora. E é vista como ultrapassada por especialistas. Por outro lado, as Big Techs defendem a imunidade, dizendo que ela é essencial para fornecer conteúdo útil e seguro aos internautas. Tá certo, viu? Bom, no próximo bloco eu quero saber se você é fã de coxinha. Ontem foi o dia dessa paixão nacional e a gente vai te contar e te mostrar essas delícias daqui a pouco. Volta junto com Lana Moraes, que atualiza pra gente sempre os destaques da web. Minha amiga, o que você tem pra gente hoje? Boa tarde. Oi, Lucas. Boa tarde, Agda. Pois é, chegou aos cinemas Velozes e Furiosos 10 e tem brasileira no elenco, hein? A Ludmilla participa desse filme, também tem trilha sonora dela nesse filme. A atriz revelou e postou um vídeo nas redes sociais. Falou que quando ela chegou no set, que viu que era realmente verdade, ela disse que era um sonho, que era tudo muito incrível. Ela vai ser a garota responsável por dar largada a uma corrida. Na cena que tem o Vin Diesel, a Daniela Melchior, também o Luiz Silva e o vilão do filme 10, o Jason Momoa. Os quatro vão correr para disputar $1 milhão que está sendo oferecido por Dante naquela história de Velozes e Furiosos de briga, né? Do pessoal querendo vencer com os carros mais velozes. Ela chega na frente dos carros e diz, cheguei, em referência àquele hit do mesmo nome que ela tem, que vira as costas então e começa a corrida. Tem uma amiga minha que foi ver o filme, disse que ficou brava com o final do filme, mas que ela riu muito e que o cinema estava lotado. Mas pra gente ter a nossa opinião, tem que ver o filme. Verdade. Legal. E você viu o Chroma aqui? Ela não tá ali na frente do Ai, que raiva, né, gente? Eu me senti enganado agora. E o cinema, né? Não acredito, gente. A magia do cinema. Será que a gente tá aqui nesse estúdio, gente? Será? Fica a pergunta, hein? Fica a será dúvida. que eu tô? Onde será que eu tô? Não sei, não Onde será sei. que a Lana está? Será que ela tá perto da gente ou tá lá em outro lugar? Arrasou, minha amiga. Um beijo pra você. Tchau. Beijo. Vamos falar então de comida? Você tá com fome, minha amiga? Muita Ai, que fome, né? delícia. É uma paixão nacional. Você come né? a coxinha de baixo pra cima ou de cima pra baixo? De cima pra baixo. Quero saber a resposta de vocês de casa também vendo essa matéria. Nas padarias, nas festas de aniversário, nos botecos. Seja onde for, as coxinhas deixam qualquer encontro mais gostoso. É praticamente uma unanimidade nacional. Por onde começa a comer? Na hora que ela chega, na verdade, eu começo, na hora que eu chego, eu mordo. Parte de cima, né? O melhor a gente deixa pro final. Mas, gente, vamos falar sério, né? Todo dia é dia de comer coxinha. E pra mim, a gente tem que começar assim, ó. Da parte de cima, porque aí depois a gente vai descendo, pegando mais recheio e assim vai. E a criatividade rola solta na coxinha. Tem de costela, calabresa, vegana e até de 1 quilo. Vai encarar? Há quem discorde, mas a receita teria começado com o filho da princesa Isabel, criado em Limeira, em São Paulo. A cozinheira notou que faltaria coxinha de galinha para o menino e resolveu desfiar outras partes do frango e misturar com uma massa. Pronto, virou a comida preferida dele. Seja lá quem inventou, nós agradecemos. Lucas falou que vai sair daqui e vai comprar uma coxinha Ai, ali que no delícia. shopping. Só se você for junto comigo. Bora! Olha, a gente está conversando com a Adeli Cesário, que fala sobre comunicação e também oratória. Adeli, vamos para a gente encerrar, deixar uma resposta para as pessoas, para os empresários, que eles não querem realmente se comunicar, não querem fazer palestras e tudo. É necessário ter uma comunicação boa? É essencial. Mesmo não querendo fazer nada. Eu falo que é essencial, é vital a comunicação na nossa vida. Você não precisa necessariamente falar em público.
Mas você precisa ter uma boa comunicação para você delegar, para você dar feedback, para você gerenciar pessoas, fazer com que a sua empresa cresça, seja uma empresa autogerenciável, para tudo isso monetizar o seu negócio, porque você fazendo tudo isso, o que você ganha é tempo, energia e qualidade de vida. É isso. Aliás, o Instagram da Adeli Cesário, a gente não tem segredo, viu? Adeli Cesário, né? Adeli Cesário, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Adeli Cesário, saber, eu tenho produto, curso, mentoria, e-book, e a gente está aí para ajudar todo mundo. Muito obrigado por vir aqui e compartilhar com a gente seu conhecimento. Obrigada a você. Foi excelente. Seja bem-vinda, viu? Sempre. Obrigada. Um grande viu? beijo. Obrigada. Olha, segunda-feira tem Falando Nisso, vamos dar uma olhadinha no nosso assunto. Meu nome é Marcelo Souto Nassif, sou médico radiologista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, e vou falar com vocês sobre angiotomografia de coronária no programa Falando Nisso da Band, na segunda-feira, no dia 22 de maio, representando o serviço de imagem do Hospital Pio XII. Até lá! Pois é, gente, a gente conta com vocês então nessa segunda-feira. Amanhã às 10 horas da manhã tem Manhã na Band, estarei ao vivo aqui esperando por vocês. Não vai ser chroma key, vai ser de verdade, tá bom? Olha, aproveite bem o seu fim de semana, um grande beijo no seu coração, a gente se vê então na segunda-feira. Fica com Deus. Bye, Tchau. bye.